perícope, o trecho que estaremos expondo nessa noite, é o capítulo 1, do verso 20 ao 23 da carta de Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses. O título da exposição dessa noite será A Glória da Reconciliação em Cristo. Vamos fazer então a leitura inicial, a leitura da perícope. Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23 vai dizer: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a exposição será desses 3 versos da carta de Paulo aos Colossenses. Fazer uma breve recapitulação da introdução à carta, do contexto da carta. O autor foi o apóstolo Paulo, a carta foi à igreja de Colossos, que era vizinha de cidades maiores, né, bem famosas, como Laodiceia e Herápolis. A carta foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, por isso essa é uma carta conhecida como uma das epístolas da prisão. Não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, o fundador foi Epáfras. Este foi convertido através do ministério de Paulo em Éfeso, e Paulo nunca esteve na igreja de Colossos. A igreja estava sofrendo, né, por causa de heresias que estavam ameaçando a pureza do evangelho que estava sendo pregado naquele local, e por isso o apóstolo Paulo vai fazer uma verdadeira apologética da obra de Cristo e da natureza de Cristo, que eram as duas principais alvos da heresia. As heresias que estavam crescendo e ameaçando a pureza do evangelho atacavam principalmente a natureza de Cristo e a obra de Cristo. Por isso o tema principal da carta vai ser a centralidade e suficiência de Cristo. Paulo também, através dessa carta, busca legitimar o ministério e a pregação de Epáfras, que estava sendo ameaçado ali com a ascensão de falsos mestres. Então é esse, basicamente, o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Aqui está um mapa, só para a gente se situar. O apóstolo Paulo está ali em Roma, e a carta é para a igreja de Colossos, é ali bastante longe, né? Ali próximo de Éfeso e da Galácia. Bom, na última exposição realizada à igreja de Colossos, a gente viu ali no verso 18 que Cristo, ele é o governante da igreja, ele é o cabeça da igreja. No verso 19, vimos que Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem. E no verso 20, nós vimos que a cruz de Cristo, ela traz paz e restauração, e essa é uma restauração cósmica. A gente vai retomar um pouco disso, desse verso 20, durante a exposição dessa noite, tá? Porque a gente vai usar essa ideia para aprofundar algumas coisas que está na exposição dessa noite. O verso 20, até o verso 20, do verso 15 ao verso 20, é um trecho que muitos teólogos chamam de o hino cristológico de Colossenses. Por que o hino cristológico de Colossenses? Porque muitos teólogos entendem que esse trecho era uma canção cantada ali na igreja primitiva. E sendo isso, de fato, assim, nos faz pensar sobre as canções que muitas vezes nós cantamos, né, ou vemos sendo cantadas nas igrejas. Será que a qualidade das canções está semelhante à qualidade das canções ali que está na igreja primitiva, como o hino cristológico de Colossos? Será que toda a verdade de quem Deus é, toda a verdade de como Deus age, aparecem nas canções que nós cantamos? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Infelizmente,
As igrejas hoje trazem canções para os seus cultos superficiais, que falam muito pouco a respeito de quem Deus verdadeiramente é. E nós precisamos usar o texto ali de Colossenses como inspiração para que toda a verdade escriturística apareça em nossas canções. Devemos lembrar que as canções do culto público, ela tem dois caracteres. Ela deve ter o caráter louvífico, deve servir para que a gente louve ao Deus Todo-Poderoso, mas também tem um caráter pedagógico, deve servir também para ensinar as doutrinas verdadeiras à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo está utilizando da canção, muito possivelmente, para explicar ali a natureza da obra de Cristo e da própria pessoa de Cristo. E o verso 21 em diante, do verso 21 ao 23, então, é uma aplicação do hino cristológico de Colossos. O verso 21 começa dizendo: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, o apóstolo Paulo começa desenhando para a gente o retrato do homem sem Cristo, o retrato do homem antes de ter um encontro com Cristo. O homem sem Cristo, sem a fé somente em Cristo, o texto vai dizer que ele é estranho e inimigo. O que significa estranho e inimigo? Estranho significa que ele é separado de Deus, ele é afastado de Deus, ele não pertence ao corpo de Cristo. Esse é o entendimento do que é a palavra estranho aqui. E inimigo significa o quê? Que ele é hostil às coisas de Deus, ele é hostil às coisas de Cristo, ele odeia as coisas de Cristo, ele odeia as boas obras, as obras que glorificam a Deus. Esse é o retrato do homem sem Cristo. Ele é separado de Deus e hostil a Deus. E aí agora eu vou trazer duas aplicações. Uma do fato do homem estar separado de Cristo, separado de Deus, do homem sem Cristo, e a outra da hostilidade do homem sem Cristo a Deus. Primeiro, a aplicação da separação do homem de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, nos revela a gravidade do pecado. Isso nos revela que o pecado ele é gravíssimo. E antes da gente entender o que eu quero dizer com a gravidade do pecado, gostaria de relembrá-los, para quem já sabe e para quem não sabe, explicar o que é o pecado, afinal de contas. Pecar é simplesmente transgredir a lei de Deus, é transgredir a lei eterna de Deus. E isso ele é extremamente grave. Meus irmãos, por que o homem pós-queda ele está separado de Deus? É exatamente por causa do pecado. É por causa do pecado que o homem está separado de Deus, o homem sem Cristo está afastado de Deus. Porque o pecado ele é gravíssimo. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, o que a gente vê? A gente vê a corrupção, a gente vê maldade, a gente vê um mundo totalmente corrupto, um mundo cheio de maldade. E por que o mundo é assim? Por causa do pecado. O pecado ele é terrível e traz consequências terríveis. Ele é gravíssimo. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o Cristo sendo sacrificado, é o sacrifício vicário, o sacrifício propiciatório, o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. A gente vê Cristo sendo morto. E por que Cristo teve que ser morto? Por causa do pecado. O pecado, ele é gravíssimo. Quando a gente estuda a doutrina da condenação eterna, do inferno, a gente aprende que nós somos o quê? Dignos da condenação eterna, nós somos dignos do inferno, da ira de Deus. E por que isso? Por causa do pecado. O pecado, ele é gravíssimo. A gente não pode perder de vista a gravidade do pecado e a gravidade das consequências do pecado. Muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Minimizando o pecado. Ah, esse pecado aqui, ele não faz mal a ninguém, ninguém vê, ele é inofensivo. A gente está menosprezando, minimizando o pecado, estamos perdendo de vista a gravidade do pecado. Temos que lembrar que o pecado, ele é gravíssimo. Ele traz consequências gravíssimas, ele é gravíssimo porque ele é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Ele é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E creio que a gente intuitivamente consegue entender a gravidade do pecado por causa de uma coisa que a gente tem dentro de nós. Como assim? Uma vez uma pessoa me perguntou, e existem algumas religiões
que defendem que o inferno ele é temporário. Por quê? E outras pessoas também defendem que o inferno parece ser muito pesado, a gente vai ser punido eternamente, eu não crio em Cristo e vou ser punido eternamente. Algumas vezes essa indagação já surgiu para mim. Não parece uma coisa muito pesada, não? E aí, eu uso, para explicar isso algumas vezes, de uma coisa que tem intuitivamente dentro de nós, reflete em como as leis são feitas e possivelmente é um vislumbre aí da imagem de Deus, da imago Dei que foi implantada em nós. Da lei de Deus, que é a revelação geral imediata que foi plantada em nosso coração, como o apóstolo Paulo vai explicar lá em Romanos. A gente tem uma noção que o alvo da afronta determina a gravidade da afronta, gravidade do ato. Por exemplo, se eu ofendo um amigo meu na rua, um colega meu, existe um peso para isso. Esse peso, essa ideia, ela se reflete nas leis, por exemplo, né? Se eu afronto o meu pai, por exemplo, que é uma autoridade, já existe um outro peso. Se eu afronto, por exemplo, uma autoridade política, é um outro peso. Ou seja, a gente tem intuitivamente dentro de nós o entendimento de que o alvo da afronta determina a gravidade daquela afronta. Então, se o alvo da afronta determina a gravidade da afronta, imagina uma afronta contra o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O que nós merecemos por isso é uma condenação eterna. O pecado, ele é gravíssimo. Não devemos minimizar o pecado. Agora eu gostaria de trazer uma aplicação da hostilidade do homem sem Cristo para com Deus. Meus irmãos, a gente tem que olhar o cenário. E hoje o que nós vemos é que o inimigo, por meio de muitas pessoas, inclusive de muitas pessoas que estão dentro das igrejas, criaram um Deus politicamente correto. Você pode usar o nome Deus, você pode usar o nome Jesus, mas ele tem que ser esse aqui, ó, politicamente correto. Para que isso? Por que isso? Para que as pessoas possam, sabe o quê? Rejeitar o verdadeiro Deus sem peso na consciência, com a consciência limpa. Então apresentam um Deus alternativo, um Deus politicamente correto para as pessoas poderem rejeitar o Deus verdadeiro com a consciência limpa, sem o peso na consciência. E por que isso se dá? E por que isso acontece? Sobretudo no cenário brasileiro. Porque a gente vê uma igreja no cenário brasileiro que não lê a Bíblia. Uma igreja que não lê as Escrituras Sagradas. A grande maioria das pessoas não lê o principal livro, o único livro, né? O único livro que fundamenta a fé cristã. E quando leem, eles não sabem interpretar, interpretam de maneira errada. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 30 vezes, 40 vezes, e têm interpretações absurdas das Escrituras. E quando sabem interpretar, muitos o quê? A maioria o quê? Prefere ignorar a verdade. Por quê? Porque esse Deus politicamente correto, ele é mais fácil. Ele é mais fácil de pregar, ele é mais confortável. Então esse é o cenário. Muitas pessoas podem achar assim, essa hostilidade que você está falando, que a Bíblia diz que o homem sem Cristo tem para com Deus, eu não consigo ver isso, afinal de contas, tem tantas pessoas muito famosas aí que se dizem cristãs. Eu conheço muitas pessoas que falam de Deus por aí e não consigo ver essa hostilidade. Entretanto, eu tenho particularmente, não sei vocês, eu tenho uma dificuldade de achar um super famoso assim no Brasil que defenda toda a verdade das Escrituras, sem cortar nada, sem tirar nada. Eu tenho uma dificuldade de pensar em um aqui agora. Às vezes prega uma parte, prega a outra, mas me parece que hoje a fama cobra pelo menos parte da verdade. Isso que me parece. Então, quer ver a hostilidade do homem sem Cristo para com Deus? Eu coloquei alguns temas. Cada época tem seus temas controversos, seus temas difíceis de pregar, e hoje não é diferente. Experimente pregar esses temas aqui com determinação. Experimente pregar sobre a soberania de Deus com determinação. Experimente pregar sobre a doutrina da condenação eterna do inferno com determinação. Experimente pregar sobre a doutrina da ira de Deus com determinação. Experimente pregar que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro, que não existe outro. Experimente pregar
a favor da família instituída por Deus. Experimente pregar sobre o casamento instituído por Deus. Experimente pregar sobre masculinidade e feminilidade de acordo com as Sagradas Escrituras, o que é ser um homem, o que é ser mulher. Experimente pregar contra o aborto e você vai ver a hostilidade do homem sem Cristo para com Deus. Você vai ver, e dependendo da sua influência, as pessoas vão querer te destruir, acabar com você. Eles odeiam Deus, eles odeiam a Cristo. Esse é o cenário do homem sem Cristo para com Deus, que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui, está retratando aqui nesse texto. Trouxe aqui um texto do pastor Tim Keller, que corrobora o que a gente está falando, né? Ele diz assim, ó, somente se o seu Deus puder ultrajá-lo e desafiá-lo, você saberá que adora o Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Estava nas redes sociais ontem, e aí um amigo meu, lá da universidade que eu estudei, lá na UERJ, ele postou assim, e é esse o Deus politicamente correto que se prega e na maioria das igrejas. Ele postou assim, o evangelho é sobre uma mesa cheia de amigos. O evangelho não é sobre uma mesa cheia de amigos. E aí todo mundo, um monte de gente curtindo, e é esse é o Deus politicamente correto que estão nos apresentando. Mas devemos rejeitar, porque o evangelho é sobre um Deus que resgatou um povo que era digno de condenação eterna, um povo pecador. Um Cristo que encarnou e nos resgatou de forma monergística. Nós éramos mortos em nossos delitos e Cristo pagou o preço, viveu uma vida plenamente perfeita, cumpriu plenamente a lei e nos resgatou do império das trevas. O evangelho é sobre isso, resumidamente, claro. Ainda no verso 21, o apóstolo Paulo, ele apresenta o retrato do homem sem Cristo, ele fala assim, vocês eram assim. Meus irmãos, todos nós, aqui que já fomos resgatados, que sabemos que somos eleitos de Deus, já fomos estes, estranhos inimigos do entendimento. Por quê? Porque todos nascem em pecado. Todos nascem em pecado. Todos nascem estranhos inimigos de Deus e precisam que o Cristo nos regenere. Esse é o cenário do homem pós-queda, a natureza dele pós-queda, quando já nasce em pecado. Isso é o que a gente chama de doutrina da depravação total. Nós nascemos totalmente depravados, inclinados para o mal, não fazemos nada bom. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, vai dizer as Escrituras Sagradas. Ah, Tiago, mas eu conheço gente que faz o bem. É um bem aparente, porque o verdadeiro bem é aquele que glorifica a Deus. Se a gente faz algo que não glorifica a Deus, ele não é bem, porque Deus é o parâmetro absoluto de bondade. Então o que a gente vê são bondades aparentes, mas não a verdadeira bondade, porque a verdadeira bondade só é possível em Cristo, porque a verdadeira bondade é aquela que glorifica a Deus, que tem intenção e de fato glorifica a Deus. Então esse é o cenário do homem pós-queda, ele nasce em pecado, é depravação total. E aí eu trouxe um texto do R.C. Sproul, do livro Somos Todos Teólogos, que ele fala sobre a condição do homem pós-queda, eu acho bem interessante. Vai dizer assim, quando Agostinho considerou a pecaminosidade do homem, ele comentou que, ao criar originalmente Adão e Eva, Deus os fez posse pecare, que significa apenas que eles tinham a capacidade de pecar. Pecare significa pecar. Agostinho disse que Adão e Eva não foram criados como pecadores, mas tinham poder para pecar. Sabemos que isso era verdadeiro porque eles pecaram realmente. Eles não fizeram o impossível, fizeram o que obviamente tinham poder para fazer. Entretanto, Agostinho disse, Adão e Eva foram também criados posse não pecare, o que significa que eles tinham a capacidade para não pecar. Deus lhes deu a ordem de não comerem o fruto da árvore proibida, e eles tinham a capacidade moral de obedecer a Deus. Portanto, eles tinham tanto a capacidade de pecar, quanto a capacidade de não pecar. Agostinho explicou que na queda, a raça humana perdeu posse não pecare, e nossa posição se tornou não posse não pecare. E isso significa que não temos mais a capacidade de não pecar.
Em outras palavras, o poder de pecar está tão profundamente arraigado no coração e na alma de pessoas mortais que é impossível não pecarmos. Somos tão marcados pelo pecado após a queda que nunca encontraremos alguém que não peque. A única pessoa que teve uma vida sem pecado foi Jesus Cristo. Nossa incapacidade de pecar é chamada incapacidade moral dos seres humanos. Então esse é o retrato do homem pós-queda. Nasce em pecado e ele peca porque ele já nasce pecador. Esse é o retrato. Ele tem uma incapacidade moral de fazer o bem. E aí vamos trazer algumas aplicações da doutrina da depravação total. A primeira aplicação, eu coloquei ali uma brincadeira, não, um trocadilho, que às vezes o pessoal fala, né? Filho de crente, crentinho é. Mas a verdade é que filho de crente, crentinho não é. A não ser que Cristo regenere. A criança nasce, pode estar na igreja, pode crescer na igreja, em família cristã, mas se Cristo não regenerar, ele não faz parte do corpo de Cristo. Ele não será salvo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Michael, tem o Arthur e tem o Apolo, a gente precisa pregar o evangelho para eles, porque não é porque ele está na igreja, porque ele cresceu na igreja, que ele já é salvo. A gente precisa orar para que Deus regenere ele. Assim, se eu tiver um filho, também é a mesma coisa, né? Mas esse é o cenário. Nós precisamos evangelizar. As crianças já nascem em pecado, precisando da redenção, precisando da regeneração em Cristo Jesus. A doutrina da depravação total, ela refuta algumas visões que vão aparecer no mundo, tanto teológico quanto secular, e é importante a gente fazer esse confronto para que a gente possa nos defendermos, para que nós possamos nos defendermos de visões equivocadas de mundo, de cosmovisão não cristã de mundo, e também para que a gente possa ensinar a visão correta, propagar a visão correta, refutar a falsa para pregar a visão correta. E a primeira que eu gostaria de trazer é uma teoria bastante famosa, que é a teoria da tábula rasa, que foi uma teoria criada por John Locke, lá no século XVII, que ele dizia que todo mundo nasce como uma folha em branco. Ou seja, não tem ideia em nada, não tem nada. Todo mundo nasce como uma folha em branco. Às vezes a gente olha assim, Tiago, está sendo muito teórico. Mas vocês vão ver que desse discurso sai um monte de coisa que a gente ouve no dia a dia. Então, a gente sabendo os pressupostos, a gente consegue refutar e apresentar, às vezes, o caminho da verdade. Então, o que acontece? Olha só a consequência dessa teoria, que parece, às vezes, inofensiva. Quando a pessoa defende que todo mundo nasce com uma folha em branco, sem ideias e nada, em primeiro lugar, você dá um status messiânico à educação e à sociedade. Por quê? Afinal de contas, se a criança não nasce em pecado, ela não precisa de redenção. O que precisa é o quê? Que a gente eduque ela desde cedo para ela ter o caminho bom, para ela trilhar o caminho bom. Ou seja, daí surgem discursos como: a educação vai salvar o país, a educação vai salvar o mundo. Quem nunca ouviu isso? Eu sou da educação, e eu acredito que a educação é bom, não estou falando disso. Mas a gente não pode dar um status messiânicos para a educação. Quantas pessoas nós não conhecemos que tiveram uma educação de excelência e ainda assim são pessoas más, fazem maldade, são mau caráter? Então não é a educação que salva. Todos nós, por mais educados que nós sejamos, precisamos de Cristo. É Cristo que é a salvação, e não a educação através da sociedade. A visão da tábula rasa também ataca a moralidade universal. Afinal de contas, se todo mundo nasce como uma folha em branco, sem ideias inatas, a ideia que ela vai ter de bem, ela é aprendida, ou seja, ela é relativa àquela sociedade. Então, quantas vezes a gente não vê, a moral ela é relativa? Isso ataca a moralidade universal. Isso ataca as escrituras que diz que Deus plantou em nossos corações. Lá em Romanos ele vai dizer, nossos corações o quê? A lei de Deus. É a revelação geral chamada de imediata. Deus ele é o parâmetro universal de bondade. Então, a gente crê na moralidade universal. E dentro do meio teológico existem visões semelhantes a essa, né? Da neutralidade do homem, que é a visão pelagiana, que foi ali que debateu ali
em seu tempo com Agostinho de Hipona, que defendia que o homem nasce neutro. Também é semelhante essa ideia e está contrário à doutrina da depravação total. E também hoje nós temos muito forte a teologia arminiana, que é, de certa forma, um pelagianismo ali na prática. Porque apesar de eles falarem que acreditam na depravação total, que o homem nasce em pecado, eles creem que Deus, através da graça preveniente, restaura a neutralidade, restaura o arbítrio do homem. Eles chamam de arbítrio liberto. Só que se ele restaura a neutralidade, então, na verdade, na prática é equivalente a um pelagianismo. Então, a doutrina da depravação total, ela refuta essas visões. Uma outra visão que a doutrina da depravação total refuta é uma que eu acho que ainda é mais forte, que é a de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E essa visão ela é ainda mais complicada, porque ela vai fazer o quê? Vai ausentar as crianças de toda a responsabilidade. Afinal de contas, se o homem nasce bom e a criança está fazendo maldade, a culpa não foi dela. A culpa foi de quem? De quem ensinou a maldade para ela. Então a criança nunca tem culpa. Vocês não veem discurso assim? Isso é o quê? Isso é uma visão que está contrária à depravação total, que é a doutrina bíblica. A gente vê isso o tempo todo. A criança nunca tem culpa de nada. A criança, ela já nasce em pecado. Ela já nasce má. Essa é a visão que as Escrituras nos ensinam. E aí, essa visão vai promover um ataque à disciplina e instrução. Afinal de contas, se a criança errou, é porque alguém ensinou errado. Então começa a atacar os ensinos. E se a criança erra e ela era boa, então a culpa é de quem ensinou. Então o que a gente tem que fazer? Não disciplinar muito, só fazer com que ela mantenha seu caminho da bondade. Então vai promover o quê? Uma liberdade sem limites para as crianças. Então essa é uma visão muito complicada, que nós devemos refutá-la utilizando as Escrituras Sagradas. Não deixar com que ela nos influencie. Continuando ainda no verso 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Ele está dizendo o seguinte: o homem sem Cristo, todas as suas obras, elas são malignas. É aquilo que eu falei, ele não faz o bem, por quê? Porque o verdadeiro bem é aquele bem que tem a intenção e, de fato, glorifica a Deus. Então, o homem sem Cristo, ele faz obras mais. E só não faz obras mais ainda, porque Cristo o impede, que é o que a gente chama de graça comum. E só não faz outras obras mais, ou seja, mais obras mais, também porque o próprio Deus, através da sua graça, o impede. Olha esse texto de Agostinho, nas Confissões. Olha o que ele vai dizer: amar-te-ei, Senhor, e dar-te-ei graças, e confessarei teu nome, porque me perdoaste tantas e tão nefandas ações. Devo a tua graça e misericórdia teres-me dissolvido os pecados como gelo, como também todo o mal que não pratiquei. Ó, todo o mal que não pratiquei. Que pecados realmente não poderia cometer eu, que amei gratuitamente o crime? A gente vê pecados horríveis, terríveis, que a gente fica escandalizado. E Agostinho nos ensina aqui, olha só, eu poderia cometer esse pecado também. Só não cometi porque Deus me impediu. Foi a graça de Deus. Ele continua: confesso que todos já me foram perdoados, tanto os cometidos voluntariamente, como os que deixei de fazer por teu favor. Quem dentre os homens, conhecendo sua fraqueza, é capaz de atribuir às próprias forças sua castidade e inocência para amar-te menos, como se tivera menor necessidade de tua misericórdia, com a qual perdoas os pecados aos que se convertem a ti? Ele está dizendo o seguinte: se você acha que você deixou de cometer um pecado por sua própria força, na verdade é porque você não conhece a sua fraqueza. Olha que lindo, né? E aí ele termina dizendo: aquele, pois, que chamado por ti, seguiu tua voz e evitou todas essas coisas que lê de mim e que eu recordo e confesso, não se ria de mim por haver sido curado, estando enfermo, pelo mesmo médico que o preservou de cair enfermo. Ou melhor, de que adoecesse tanto. Antes, esse deve amar-te tanto e ainda mais do que eu, porque o mesmo que me sarou a mim de tantas e tão graves enfermidades, esse mesmo o livrou a ele de cair. Isso aí está nas Confissões de Santo Agostinho, livro 2, capítulo 7, né, de Agostinho de Hipona. E agora a gente vai chegar no verso 22.
O verso 22 ele começa, né? Agora, porém, vos reconciliou. E aí ele está falando da reconciliação dos eleitos agora. Só que é interessante a gente retomar ali do verso 20. O verso 20 vai dizer que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou. Então, ele vai fazer um afunilamento. Ele começa falando da reconciliação cósmica, da reconciliação de todas as coisas, e agora ele vai afunilar para falar especificamente da reconciliação dos eleitos. Semelhantemente ao que ele fez ali no verso 15 e o verso 18. Vocês lembram? Mas ele falou do primogênito de toda a criação, e nós vimos que primogênito de toda a criação significa que Cristo, ele é o Senhor de toda a criação, e aí depois ele fala de primogênito dentre os mortos. Ele começa falando sobre Cristo como Senhor da criação, depois ele fala de Cristo como Senhor da igreja. Agora ele fala a mesma coisa. A reconciliação cósmica de todas as coisas, e agora ele vai falar especificamente da reconciliação da igreja, dos eleitos. Então ele vai fazer esse paralelo. Vamos relembrar o que é reconciliação cósmica. Eu trouxe aqui o texto do Ministério Ligonier, que inclusive fiz a leitura na última exposição. Gostaria de retomá-la para lembrar, né? Talvez uma forma mais fácil de entender o que a Bíblia diz sobre a reconciliação cósmica seja chamá-la de restauração cósmica. Embora a obra do nosso Senhor redima o seu povo do pecado e da morte, sua realização foi tão grandiosa que nenhum aspecto da criação pode permanecer intocado pelo que aconteceu no Calvário. Em sua volta, o que hoje está quebrado na natureza será restaurado. Os redimidos estarão livres do mal e da dor. E teremos verdadeiro domínio. Tudo para a glória de Deus. Então a restauração cósmica, ou reconciliação cósmica, Deus vai colocar tudo que o pecado desordenou em ordem. Basicamente isso. Trouxe para complementar um texto do comentário histórico-cultural da Bíblia, da editora Vida Nova, né? Ele também fala de forma muito interessante sobre esse texto. Ele fala, a reconciliação, até mesmo dos poderes invisíveis, refere-se à sua subordinação, mais do que à sua salvação. A paz significando o fim das hostilidades. Na propaganda do Império, por exemplo, afirmava-se que o imperador estabelecia a paz ao subjugar os inimigos. Então ele falou no verso 20 da reconciliação cósmica, e agora ele vai falar da reconciliação da igreja, dos eleitos, nesse verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. A reconciliação cósmica, claro, também, mas especificamente da igreja, aconteceu no corpo da sua carne, mediante a sua morte. O que será que ele quer dizer isso? Possivelmente aqui ele está atacando uma heresia que possivelmente já estava começando ali, que é a heresia do docetismo, que vai ser mais estruturada ali no século II da era cristã, né, depois de Cristo, que é uma heresia que vai surgir ali no meio gnóstico, tá? E possivelmente já estava começando ali de maneira incipiente naquela localidade, que era uma heresia que dizia que Cristo, na verdade, ele era só espírito, ele não era carne. Era só, parecia carne, mas não era uma ilusão. Essa era a visão, que Cristo não encarnou de verdade, ele não é o Deus encarnado, ele era o espírito só, ele não era carne. Então essa heresia é chamada de docetismo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, não, Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne. Não, ele era matéria, ele era físico, ele é o Deus encarnado de fato. Ele não parecia carne, mas não era. Ele não era uma ilusão, ele não era um fantasma. Não parecia carne, mas não era. Ele era de fato carne, ele se encarnou de fato, ele é o Deus encarnado. É isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, refutando aí o docetismo. Outra coisa que ele está atacando é que Cristo ele não morreu e ressuscitou de maneira abstrata na nossa mente, mas de fato isso aconteceu historicamente. Então a reconciliação aconteceu da morte do homem Jesus Cristo.
que de fato morreu na história e ressuscitou. Isso ocorreu de verdade. Isso é importante ser dito, que eu gostaria de compartilhar uma outra experiência. Eu, quando estava na universidade, na UERJ, eu participava de um grupo cristão, um movimento cristão, e aí a gente se reunia alguns dias da semana, nos intervalos, para poder fazer uma devocional, fazer um quebra-gelo, a gente conversava, orava, cantava umas canções, e alguém trazia a reflexão. A gente fazia isso toda semana, algumas vezes na semana. E teve uma vez que a gente estava na concha acústica da universidade, e aí teve um momento ali de cada um falar alguma coisa, a gente estava falando, o tema era fé, falar sobre fé, cada um tinha que falar sobre fé, e aí um jovem, que é amigo meu, ele falou uma coisa muito estranha, que eu estranhei na hora. Todo mundo se olhou assim. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Depois eu descobri que isso é uma heresia que já foi refutada ao longo da história. Por isso também é importante a gente estudar a história da igreja, né? Para a gente não incorrer nos mesmos erros que os nossos, os do passado já refutaram. Então ele disse assim, sobre fé. Ele falou assim, a fé para mim é tão importante. Olha só, o ar, que ele coloca um ar de piedade no negócio. Só que olha como que é uma heresia braba. Ele chegou assim e falou, a fé para mim é tão importante que mesmo que se Deus não exista, que mesmo que se Cristo não ressuscitou, não morreu, não ressuscitou e nunca existiu, ainda assim, só de eu acreditar nisso, isso já me transformou. Esse foi o discurso. Eu achei aquilo super esquisito. Fiquei, gente, o que é isso? Porque a Bíblia fala, né, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas ele coloca de uma forma que dá um ar de piedade, né? Nossa, só de você acreditar já te transforma. Esse é o ar que se dá, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E isso é uma heresia da teologia existencialista. Depois eu descobri. Quando ele falou, eu não conhecia essa heresia. Depois, estudando, eu acabei descobrindo. Olha só. Esse é do livro Filosofia para Iniciantes, do Arcis Sproul. Ele diz assim, ó, esses teólogos da moderna teologia existencialista dizem que não importa se houve ou não um Jesus histórico. O que importa é o impacto existencial da fé pascal sobre os crentes. Para existencialistas como Rudolf Bultmann, o cristianismo não se manifesta no plano horizontal da história, mas sempre no hi et num, aqui e agora, como uma questão de decisão. Olha que heresia perigosa, né? E aí, às vezes a gente pode achar mais uma vez, né? Isso é teórico, isso aí não tem relevância. Mas quando eu fiz seminário, muitos professores que me deram aula tinham como uma das principais referências dele esse teólogo aqui, Rudolf Bultmann. Você também era, não era? É bem famoso, né? E muitos deles eram pastores. Então, muitas vezes, olha só, o que eles usam de base para fazer a interpretação dos textos. Então, a gente tem que estar super atentos, para que a gente não caia em vã doutrina. Tá? Que a gente não seja levado por vã doutrina, porque o discurso ele vem de forma sutil, de forma que parece piedosa. Se a gente não tiver conhecimento das Escrituras, firmado na palavra, a gente acaba sendo levado. Tem que tomar muito cuidado. Ainda no verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, aí ele fala, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santo significa o quê? Separado para Deus, consagrado, livre de pecado, inculpável, sem mancha moral diante do Senhor, livre de acusação, né, o irrepreensível. Então, nenhuma condenação pode permanecer contra quem está em Cristo. Essas são as três características que aparecem que nós, na parousia, né, no dia do juízo, né, quando a segunda volta de Cristo, estaremos diante do justo juiz nessa condição que o texto está dizendo, na condição de santo, inculpável e irrepreensível. E aí um texto bíblico que vai reforçar ainda isso é o texto de Paulo aos Romanos, que vai dizer assim, ó, capítulo 8, verso 1 e verso 33. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então essa vai ser a condição que chegaremos perante do justo juiz. Olha que maravilhoso. Santo, inculpável e irrepreensível.
Mas você pode pensar, mas a gente por nós mesmos não somos. Nós por nós mesmos não somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas características são de quem? São de Cristo Jesus. E aí, isso, para a gente entender como que a gente vai chegar nessa condição, a gente tem que entender uma doutrina chamada de doutrina da imputação. Existe uma dupla imputação. Imputação é uma transferência legal que Deus faz. Existe a imputação de nossos pecados em Cristo e a imputação dos méritos de Cristo em nós. Então, nós chegaremos nessa condição de santos, inculpáveis e irrepreensíveis porque foi imputado os méritos de Cristo em nós. Foi imputada a justiça de Cristo em nós. Por isso que chegaremos nessa condição, não é por nossos méritos. Trouxe aqui um texto do Assis Pro que fala sobre isso. Muito bom esse texto. Logo que pessoas abraçam a Cristo pela fé, o mérito de Cristo é transferido para elas. Enquanto Roma sustenta a justificação por infusão, os protestantes sustentam a justificação por imputação. A Igreja Católica Romana diz que Deus declara alguém justo somente por virtude de sua cooperação com a graça infundida de Cristo. Para os protestantes, a base da justificação permanece exclusivamente na justiça de Cristo. Não a justiça de Cristo em nós, mas a justiça de Cristo por nós. A justiça que Cristo realizou em sua obediência perfeita à lei de Deus. Esta justiça, a primeira parte da base da justificação, é aplicada a todos os que colocam sua confiança em Cristo. A outra parte da base da justificação é a perfeita satisfação de Cristo às sanções negativas da lei em sua morte sacrificial na cruz. Isto significa que somos salvos não somente pela morte de Jesus, mas também por sua vida. Uma dupla transferência acontece, uma dupla imputação. Como Cordeiro de Deus, Cristo foi à cruz e sofreu a ira de Deus, mas não por qualquer pecado que Deus achou nele. Cristo tomou voluntariamente sobre si mesmo os nossos pecados. Ele se tornou o carregador de pecados quando Deus, o Pai, transferiu ou atribuiu nossos pecados a ele. Isso é imputação, uma transferência legal. Cristo assumiu nossa culpa em sua própria pessoa. Nossa culpa foi imputada a Cristo. A outra transferência acontece quando Deus imputa a nós a justiça de Cristo. Isso está no texto que se encontra lá no livro Somos Todos Teólogos, do Assis Pro, que joga a luz a esse texto, nos ajuda. E algumas implicações desse verso. Em primeiro lugar, é uma coisa que a gente chama de simul justus et peccator. Somos simultaneamente justos e pecadores. Jesus já nos vê como justos, porque ele vê Cristo em nós. Entretanto, ainda somos pecadores. Ainda habita em nós o pecado remanescente, mas na parousia, na segunda vinda de Cristo, nos últimos dias, nós estaremos perfeitamente na condição. A nova identidade já é vista em nós, e aí Deus vai nos transformando de acordo com essa nova identidade. Deus está nos transformando, de fato, em santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isso é o que nós chamamos de santificação, o processo da santificação. No dia do juízo, finalmente, esse processo estará concluído e nós estaremos, de fato, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque a nova identidade de Cristo estará totalmente implantada em nós. E quando Cristo morre por nós e de fato acontece a regeneração dos eleitos, nós já somos vistos como justos porque Deus nos já vê Cristo em nós. Entretanto, começa esse processo de santificação e a gente começa o quê? A agir cada vez mais de acordo com essa nova identidade que recebemos em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Então a gente começa a buscar cumprir a lei, não porque nós achamos que seremos salvos pela lei, mas porque nós passamos a amar a lei. Nós começamos a buscar fazer o bem, não porque nós achamos que seremos salvos porque fazemos o bem, mas porque amamos agradar a Deus. Então começamos a viver de acordo com essa nova identidade, cada vez mais. E uma terceira situação que acontece
é que a gente percebe que a gente tem um fardo leve. Um fardo leve. Existe uma história muito famosa de Agostinho, que ele, antes de encontrar a verdadeira fé, encontrar a verdade, né, que nós conhecemos hoje, ele seguiu o que os professores dele, os padres, ensinavam para ele, que sempre que ele pecasse, ele tinha que se confessar. E aí ele vivia se confessando, porque ele percebia que ele pecava o tempo todo. Até que os padres se estressaram com ele. Assim. Não, pode ir embora e confiar na misericórdia de Deus. Que não aguentavam mais de tanto que Agostinho ia lá. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada, estava muito pesado. Mas aí ele percebeu o seguinte, olha só. Esse texto aqui está num artigo que eu achei do portal Luteranos, que ele fala sobre essa história de Lutero. Lutero levou muito a sério o caminho da salvação que sua igreja lhe indicou, a penitência. Levou-o a sério até as últimas consequências. Estava preocupadíssimo, sobretudo, num ponto. Acreditava que era necessário confessar ao sacerdote todos os pecados, sem exceção, porque pecados não confessados não seriam perdoados, levariam, pois, ao purgatório. Lutero observava-se a si mesmo com a maior atenção para descobrir até o menor pecado no lugar mais oculto de seu interior. Quase chegou ao ponto de necessitar de um pastor confessor só para si. Segundo ele, havia tal correria que jamais se podia confessar-se suficientemente. Quando a gente se lembrava de mais um pecado, voltava logo para confessar-se novamente. Uma vez o sacerdote até me disse, Deus ordenou confiar em sua misericórdia, vá em paz. Um amigo seu, a participar da Eucaristia, que é a ceia, né? Às vezes voltou 3 ou 4 vezes para o sacerdote antes de receber a hóstia, porque se lembrava de mais um pecado. Ao receber a hóstia, confessou-se mais uma vez ao ouvido do sacerdote. Tudo isso, diz Lutero, fizemos por temor de Deus para sermos justificados. As dificuldades de Lutero não terminam por aí. Apesar de todos os seus esforços, sentiu-se em determinados momentos terrivelmente torturado em seu interior, em sua consciência, até condenado para toda a eternidade. A penitência que a igreja lhe oferecia como ajuda e alívio, na verdade, agravou sua situação, aumentou suas tentações, sua desconfiança, seu desespero, a consequência inevitável da falta de confiança. Por quê? O que acontece? Ele percebia que ele pecava o tempo todo e a ideia de confessar o pecado para ser perdoado era impossível, na verdade. Não tinha como funcionar, não tinha como, a não ser que você reduza o que é o pecado. Porque nós estamos pecando o tempo todo. Então ele carregava um peso da culpa o tempo todo nas costas. Isso era terrível. Mas nós sabemos que todo pecado já foi perdoado, já foi lavado em Cristo Jesus. E isso faz com que o fardo seja leve. A gente não precisa carregar o peso da culpa. Isso não significa que é para a gente pecar à vontade e a gente não sentir culpa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós como cristãos entendemos que nós, quando pecamos, nós nos entristecemos com o pecado, nos arrependemos e podemos seguir em frente. Pedimos perdão a Cristo e podemos seguir em frente, sabendo que esse pecado já foi perdoado, já foi lavado em Cristo Jesus. Isso faz com que a gente tenha um fardo leve, não fique carregando um peso da culpa. Não tem por que a gente viver se culpando, ou culpando circunstâncias, culpando erros que nós tivemos. Nós devemos entender que todo pecado ele já foi lavado e devemos nos arrepender, nos entristecer com o pecado, mas seguir confiantes que todo pecado nosso já foi perdoado em Cristo Jesus. Verso 23, o último verso. Verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. O que ele está dizendo é o seguinte, essa verdade que nós aprendemos aqui no verso 22, que Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne, isso é verdade se você permanece na fé. Porque o verdadeiro cristão, ele persevera. Se você não persevera, você não é um verdadeiro cristão, e esse verso 22 não serve para você, não está falando de você. Então ele está dizendo o seguinte, o verdadeiro cristão persevera. A apostasia, quando a pessoa apostata da fé, na verdade ela nunca foi um verdadeiro cristão. Ela só era cristão aparentemente, mas não verdadeiramente. Então uma evidência de que a sua fé verdadeira é a perseverança. E é isso que está escrito lá no Evangelho de
Mateus, no capítulo 24, verso 13, vai dizer o seguinte, olha só, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o verdadeiro cristão, ele persevera. E aí ele fala, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então ele fala que a nossa fé, ela é alicerçada, ela é fundamentada. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas declaram que tem uma determinada fé, mas elas não conhecem a sua fé, não conhecem, no caso do cristianismo, não conhecem o livro que fundamenta a sua fé, não conhece a história da igreja, não conhece nada, não conhece a confissão da sua fé, os credos da sua fé. As pessoas, elas só declaram a fé, mas não têm as suas fés fundamentadas. E a fé cristã verdadeira, ela é fundamentada, ela é alicerçada. Esse é um cenário nacional que acontece, o que mais a gente vê é isso. Pessoas que dizem que têm determinada fé, mas elas não conhecem a sua fé verdadeiramente. Isso aparece em várias... não é só a gente que percebe. A gente vê isso em vários lugares. Eu trouxe aqui, tem uma música do Paralamas do Sucesso, muito famosa, que diz, olha só, que é o cenário. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. É isso que acontece. As pessoas falam que vive da fé, que mais se fala de fé, mas ninguém sabe fé em quê. Ninguém sabe, ninguém tem a fé fundamentada, ninguém conhece verdadeiramente a sua fé. Esse é o cenário que a gente vive, sobretudo no Brasil. Também trouxe uma poesia do Fernando Pessoa, que diz, ó, nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinha perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. Então, antigamente, todo mundo tinha uma fé, mas ninguém sabia por quê. Hoje, todo mundo está abandonando a fé, mas também não sabe por que está abandonando a fé. Então, esse é o cenário. Ninguém tem nada fundamentado, ninguém conhece o que está fazendo realmente. Então, a fé verdadeira, ela é fundamentada. Precisamos conhecer as Escrituras, no que cremos, o credo, as confissões, a história da nossa igreja, história da nossa denominação, história do cristianismo verdadeiramente. Então, tudo isso fundamenta a nossa fé para que a gente possa ter convicção naquilo que nós acreditamos. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, ó, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir o quê? A razão da esperança que há em vós. Por que você acredita no que acredita? Qual é o fundamento da sua fé? Devemos saber responder essa pergunta. E ele fala, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Firmes aqui é a ideia que a gente tem que ser fundamentado e ser perseverante, né? E não ser levado para outras doutrinas. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aqui, ele não está dizendo que todo mundo já ouviu o evangelho, obviamente. O que ele está dizendo é o seguinte, onde o evangelho foi pregado, ele foi pregado a todo mundo, sem distinção. Essa é a ideia. É a universalidade da pregação do evangelho. Nós não devemos escolher, vou pregar para esse aqui não vou pregar. Não, devemos pregar a toda criatura. Aonde o evangelho foi pregado, ele foi pregado a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está apresentando, quando diz, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Um texto de um comentarista bíblico, William Hendricks, vai dizer, ó, um ministro do evangelho, sobre o que é ministro do evangelho, ele fala, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está falando que ele é ministro, ele é o pregador desse evangelho que é pregado a toda criatura, que é fundamentado. E aí esse comentarista vai apresentar aqui o que é ministro. O ministro do evangelho é aquele que conhece o evangelho, foi salvo pelo Cristo do evangelho e com alegria proclama a outros o evangelho. Deste modo serve a causa do evangelho. Algumas aplicações sobre esse verso 23. Em primeiro lugar, devemos ter a nossa fé fundamentada, conhecer a razão da esperança que há em nós. Em segundo lugar, nós devemos resistir diante de falsas doutrinas, de vãs doutrinas. Devemos ter uma fé firme. E a terceira, devemos pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção, sem acepção de pessoas. E aí o resumo dos 3 versos que nós expomos. No verso 21, nós aprendemos sobre a depravação total do homem, que o homem sem Cristo, ele é separado de Deus e já nasce hostil a Deus, escravo do pecado, escravo das obras más. No verso 22, nós vimos
que Cristo, ele morreu e ressuscitou de verdade, na história. O Deus encarnado morreu e ressuscitou. E, dessa forma, nos reconciliou com o Pai. E a justiça, os méritos dele foi imputada a nós. E por isso nós estaremos na parousia, né? Na segunda vinda de Cristo, no dia do juízo, diante do Deus justo, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E no verso 23, verificamos que a verdadeira fé, ela persevera. A verdadeira fé, ela é consciente do fundamento. E a verdadeira fé, ela é proclamada a todos, sem distinção. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus para essa igreja nessa noite, apesar de mim.